Você querer um emprego mais abençoado, é errado? Não. Você tem orado para Deus para saber se é de Deus? Eu vou mudar de cidade, né? Deu na cabeça aqui, vou mudar de cidade. Opa! Você perguntou se é vontade de Deus? Até o bairro, não, vou mudar de igreja. Não gosto dessa igreja aqui. Essa igreja aqui, a palavra é muito dura. Vou mudar de igreja. Vou para uma igreja onde a palavra é um pouquinho mais. Você perguntou para Deus? Vou falar sobre família, vou falar sobre homens, mulheres, filhos. E encontrei nesse texto, na carta de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, que chama a atenção. Lembre-se, irmão, se está escrito aqui é para a gente se lembrar todos os dias, o que aconteceu com essa senhora, a senhora Ló. Todo mundo conhece a história, está lá em Gênesis, capítulo 13, quando Ló se separa de Abraão. Ali começou a história de Ló. A história de Ló começa através de uma separação, a separação de um tio e um sobrinho. Gênesis capítulo 13. E o que me chamou a atenção, irmãos, eu não subi para o monte, eu vou falar aqui, eu não subi para o monte, fiz o jejum, fiquei de joelho. Deus, eu trago uma necessidade dos nossos dias. A pregação de um pastor deve ser olhando para o jornal, amém? Para o que está acontecendo, e para a sua congregação local, e nós temos que atentar para esse detalhe. E o que eu vejo nesses dias, são casas fracas, casas que estão rachadas, casas onde há uma inversão de valores dentro dela, onde as pessoas têm priorizado aquilo que não deve ser priorizado e dado valor àquilo que não deve dar valor muitas vezes. E assim está caminhando uma geração, e assim está caminhando um povo que está subindo, um povo que já confessou Jesus, um povo que conhece a Jesus, um povo que entregou a sua vida a Jesus, mas devido às circunstâncias, devido às coisas que vão acontecendo no dia a dia, esses mesmos homens, mulheres e filhos têm se distanciado da palavra. Homens que estão aqui nessa noite, eu vou reafirmar aquilo que eu sempre falo. A responsabilidade dessa casa não é da tua esposa. Ela vai edificar, a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher edifica a casa. Mas a responsabilidade dos joelhos dobrados, do discipulado constante, está na vida de nós homens. Mas eu não sei pregar. Deus não te chamou para ser pregador. Mas eu não sei fazer uma oração bonita. Deus não te chamou para você ser uma mulher, fazer uma oração bonita. Deus te chamou para você ser aquela pessoa que vai dar um norte para a tua família. Porque se eu e você, como homem, como chefe de família, não nos posicionarmos, não é segundo ideologias, é segundo a palavra de Deus, nós corremos o risco de acontecer conosco o que aconteceu com Ló. E a Bíblia está falando, lembre-se, olha, é o Senhor Jesus falando, fica ligado. Ei, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló, todos sabem? Se transformou numa estátua de sal. E a gente só sabe isso, né? Mas aí isso começou um pouquinho antes.
a queda, a destruição dessa família começou a acontecer lá quando há um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Ló era sobrinho de Abrão. Quando Ló sai da sua terra e vai caminhar numa caminhada onde Deus está o direcionando para que ele seja o pai das nações, para que ele seja o pai de uma grande multidão, para que ele seja até o nosso pai na fé. A palavra diz isso. Quando isso acontece, em um determinado momento, Abraão resolve trazer junto o seu pai e Ló, o seu sobrinho. Trazendo junto, e de repente eles começam a prosperar, Deus começa a abençoar, porque Deus sempre vai nos abençoar quando nós obedecemos a sua palavra. Deus sempre vai nos abençoar. E o povo começou Ló e Abraão começaram a ser abençoados, muito abençoados. Começaram a prosperar muito, e chegou num determinado momento onde começou a haver brigas, discussões entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, Deus fala com Abraão e diz: não dá mais para caminhar junto, vai ter que haver uma cisão aqui. E Abraão chega para Ló e fala: olha, Ló, eu não quero ficar contendendo contigo, isso não é bom para nós, não é bom para os teus pastores, não é bom para mim. Escolhe aonde você quer ir. E ele olha as campinas do Jordão, e a Bíblia diz que ele olhou demoradamente. Abraão falou: escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E a Bíblia está falando no capítulo 18, se não me falha a memória, no capítulo 13, que ele olhou demoradamente. Quando eu atentei para esse versículo, demoradamente, eu pensei assim, ele botou a mão no queixinho dele e ficou assim: eu vou dar um nó nesse velho aí. Porque o Abraão foi para a terra dos cananeus. Ele olhou assim, pedra, deserto. Olhou aquelas campinas verdes, lindas, maravilhosas. E falou: eu vou para lá. Se eu tenho o direito de escolha, eu vou escolher o bom. Mas nem sempre, quando nós olhamos na ótica humana aquilo que é bom é um bem para nós. E Ló seguiu o seu caminho, e ali se afastaram. Num determinado momento, ainda Abraão não era pai, era pai já de Isaac, mas Sara não era mãe ainda, e a promessa estava para Abraão no filho de Sara. Me chamou a atenção quando eu estudava esse assunto, porque o Abraão estava lá de fora da tenda, quando chegam os 3 anjos. Eu pensei comigo, a Bíblia está falando que é meio-dia, e Abraão está do lado de fora da tenda. Sabe por quê? Porque tinha fechado o tempo na casa de Abraão. Agora o coração de Abraão era só para como é que é? Era Isaac e Ismael. Era só Ismael para cá, Ismael para lá. Ismael era o filho que ele teve com a outra, com Agar, a escrava. E agora ali ele está lá, meio-dia, irmão, no sol escaldante, chega 3 anjos para ele. E fala: o dia da promessa chegou, meu filho. Você vai ser pai de uma grande nação, e quem vai dar à luz vai ser a tua esposa. Ela estava com 90 e poucos anos, irmãos. Ele olha para o corpo dele e diz: não, impossível. Ela olha para o corpo dela: impossível. Mas é quando é impossível que Deus entra, e Deus age, e Deus faz, e Deus realiza. É nas impossibilidades que Deus faz. E esses 3 anjos chegam, e daqui a pouco Deus vem falar com os anjos. Eles não chegam apenas para dar essa resposta para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, e agora Sara ficaria grávida. Eles também falaram assim: viemos com um propósito de destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Daí Abraão lembrou: o meu sobrinho Ló está lá. E ali começa uma conversa entre Abraão e Deus. Aí 2 anjos agora vão para Sodoma e Gomorra. 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. E Ló
e Ló está lá, estabelecido, com toda a sua casa, com seus trabalhadores, porque ele foi descendo até chegar a Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz. E quando ele chega lá, quando ele chega lá, ele estabelece, e também prospera. Só que todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Todo mundo sabe o que é sodomia, né? Masoquismo, né? Vem de Sodoma e Gomorra, 2 cidades que foram destruídas, porque Deus deu uma ordem para que aqueles 2 anjos agora fossem até lá e destruíssem a cidade. Chegando lá, aí Abraão ouviu e chamou Deus para conversar, e falou: Deus, se tiver 50 justos, você vai destruir? Deus falou: não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Mas ele sabia que só havia um justo lá, porque era só Ló. A família dele estava desviada dos caminhos do Senhor. Esse é um problema. E ele falou: Deus, então, se houver 40 justos. Deus falou: se houver 40 justos, eu não destruo. Ele falou: puxa. Deus, se tiver 20, se tiver 30, se tiver 10. Parou em 10. E Deus falou: se tiver 10, eu não destruo. E todo mundo conhece a história. Deus veio, tirou a família de Ló daquele lugar. A esposa olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Ele foi morar na terra de Zoar com as suas filhas, e houve dificuldade ali. Ele fala com Deus e vai subir e vai morar nas montanhas. Indo morar nas montanhas, as suas filhas têm uma bela de uma ideia. Aqui entra a questão dos filhos. Elas estavam morando sozinhas com seu pai, e morando sozinhas com seu pai, elas chegaram à conclusão que elas não teriam filhos. A mais velha olhou para a mais nova e falou: olha, essa noite eu vou embebedar o nosso pai Ló, e vou ter um relacionamento com ele. Mano, isso aqui é a Bíblia, tá? Gênesis capítulo 19. E ela embebedou seu pai, teve um relacionamento com ele, e nasceu um menino, que o nome dele era Amon, Moabe, que depois se tornou o pai dos Moabitas, um povo que foi muito inimigo do povo de Deus. A caçula não ficou por baixo e disse: também eu vou ter um relacionamento com nosso pai, para ter um filho também. A caçula também se deita com seu pai e tem um relacionamento. Irmãos, a Bíblia nunca vai esconder para nós nada, amém? Assim como um dia diante de Deus, tudo o que fizemos ficará patente. A Bíblia não omite nada. Os pecados de Davi estão lá, os erros. Por isso nós temos que tomar cuidado. E a segunda também tem um relacionamento com seu pai, e tem também um filho com seu pai. Isso chama-se incesto, algo abominável diante de Deus. Mas Ló tinha tudo para dar certo, é, não é? Ele conheceu a Deus. O seu discipulador foi Abraão. Quem apresentou Deus para Ló foi Abraão, queridos. Eu queria ter um discipulador desse. Quem não queria ter um discipulador desse? Um homem desse gabarito, para ser o seu mentor, para ser aquele que vai apresentar Deus. Mas como isso pode acontecer? E é sobre isso que eu vou falar. Em 3 ou 4 pontos nessa noite eu quero falar o que fez com que ele viesse a não conduzir a sua família, sua esposa, seu filho, porque se a esposa dele se transformou numa estátua de sal, é porque ela não estava firme nos caminhos. Se as suas filhas fizeram o que fizeram, foi porque ele foi o pai que omitiu Deus na vida delas. Eu e você, homem que está aqui, somos responsáveis pela nossa casa, responsáveis pela nossa família. Depois não adianta chorar, não adianta se queixar. Ah, mas os meus filhos estão fora do caminho do Senhor, a minha esposa e tal. Irmãos, a Bíblia diz, na carta de Pedro fala que Jó foi salvo, sabia? Que Ló foi salvo.
A Bíblia continua dizendo que Ló continuou justo, mas a sua casa não. Mas a responsabilidade daquele homem, irmão, nós temos algo poderoso, irmãos. Aqui, ó, que muda o coração, que quebra o jugo. Você tem reunido a tua família em torno da mesa para falar de Jesus? Ah, não, mas na igreja não tem evangelização na igreja. Irmão, não é responsabilidade da igreja falar de Deus, falar de Jesus para os teus filhos. Essa responsabilidade cabe a mim e a você. Essa responsabilidade é nossa, homens de Deus que estão aqui. A escolinha é só para eles aprenderem um pouco mais. Mas aquilo que é basilar, aquilo que vai dar firmamento para eles, que vai dar alicerce, é comigo e contigo. Aleluia! Meu Deus do céu, gente, vamos dar um sorriso para o pastor pelo menos, né? Primeiro ponto que eu vejo aqui dentro da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 13, depois dessa longa introdução, e versículo 13. Gênesis 13, 10 a 13. Jesus fala assim, Mateus capítulo 7, versículo 27. Continua abrindo lá onde está lá em Gênesis 13. Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Continue abrindo, abra lá em Gênesis. Estou lendo aqui Mateus capítulo, você gosta de marcar? 7, 24 e 27. Diz assim: quando vierem as chuvas, inundações e os ventos contagiarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Nós estamos construindo uma casa. E que casa estamos construindo? Uma casa firme, uma casa forte, alicerçada, fundamentada em Deus e na sua palavra? Ou uma casa frágil, uma casa fraca, uma casa rachada? Em Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 13 diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies. Tem a NVT aí? Não tem, né? Tem? É NVT? Tem? Pega lá para mim. Eu quero que bote aqui assim a NVT, porque a NVT tem uns detalhes. Esse demoradamente aqui para mim me chamou a atenção. Ló olhou demoradamente. Aqui está acontecendo o quê? Aqui é no momento que Ló e Abraão discutiram e estão se separando. Agora aqui esse momento onde Abraão fala, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olha demoradamente para onde? Então Ló viu todo o vale. Olha só, a minha versão fala assim. Consegue achar lá? Não, né? Não, a NVT. Ah, não tem, né? Mas vamos aqui na minha aqui, tá? Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como um jardim do Senhor, ou a terra do Egito, isso antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Versículo 12. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo. Olha só, ele não estava em Sodoma ainda, estava próximo. Ou seja, as versões falam, né? E ele foi descendo até Sodoma, é isso? Ele estava próximo, mas não estava lá ainda. Mas de repente ele se sentiu querendo a vontade de ir para Sodoma. E levou quem? Irmãos, essa cidade já tinha a fama de uma cidade
onde as pessoas que lá moravam não obedeciam a palavra, não queriam a verdade de Deus. Cada um vivia de uma maneira dissoluta, cada um vivia como queria, cada um vivia da maneira que pensava. Era uma cidade ímpia. Eu quero dizer que quando nós vivemos dessa forma também, mesmo estando na igreja, eu vivo como eu quero, vou para a igreja, tenho a proteção, glória a Deus, aleluia, mas eu faço da minha vida o que eu bem penso. Opa, perigoso, hein? Vai dar errado esse negócio aí. E Ló mudou para o lugar próximo, estabeleceu ali entre as suas cidades na planície. E o povo dessa região, porém, era, olha o detalhe aqui, extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Primeiro ponto que eu vejo: a ambição não é um caminho confiável. A ambição não é um caminho confiável. Quando você olha para Ló, você vê exatamente isso. Ele parou demoradamente, olhou para as campinas e falou: opa, nem orou a Deus. Olhou, seus olhos, que legal, que bacana, eu sei o que eu vou fazer. Mas ele estava descendo, cavando a sua própria cova. Irmãos, e quantos de nós que aqui estamos? De repente também estamos caminhando num caminho perigoso, vivendo num linear perigoso. Achamos, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu busco a Deus, eu consagro, eu dizimo, irmãos, Ló também. Ló também conhecia Deus, vivia na presença de Deus, porém ele era permissivo, era um marido permissivo, era um pai permissivo. Então, quando nós olhamos para aquilo para nossas ambições, ambicionar algumas coisas é bom, é ou não é? Mas se isso vai te levar a um lugar de derrota, opa! Você querer um emprego mais abençoado, é errado? Não. Você tem orado para Deus para saber se é de Deus? Eu vou mudar de cidade, né? Deu na cabeça, vou mudar de cidade. Opa! Você perguntou se é vontade de Deus? Até o bairro, não, vou mudar de igreja. Não gosto dessa igreja aqui. Essa igreja aqui, a palavra é muito dura. Vou mudar de igreja. Vou para uma igreja onde a palavra é um pouquinho mais. Você perguntou para Deus? Eu, nesses 23 anos, já vi muita gente dando cabeçada nesse quesito. Não perguntando para Deus, sai e às vezes quebra a cara. Primeiro ponto que eu vejo aqui, ao invés de confiar em Deus, ele confia no seu taco. Eu sei o que eu faço, pastor nenhum manda em mim. Meu líder, minha esposa, meu marido. Se ele é boca de Deus, vigie. Não podemos permitir que as coisas e as riquezas nos roubem de Deus. Riquezas e coisas. Eu lembro, irmãos, quando nós começamos a igreja em 2001. A igreja tinha acabado, na verdade, né? Ela acabou em 99, não, em 2000. Ela acabou no 2000. E nós reativamos a igreja em 2001. Juntamente com a Maura, né, com a missionária Maura, que deixou um legado, né? Está aqui a Mai, está aqui a Josi, está ali a Jana. É um legado, né? E fora outras pessoas mais, que com aquele coração grandão, com aquela unção de acolhimento que ela tinha, ela fazia com que as pessoas gostassem da igreja, né? O Manuel foi discipulado por ela. O Manuel chegou do Haiti, desviado dos caminhos do Senhor. Hoje é uma grande bênção, cantando aqui no coral. Se não fosse a Maura, né Manuel?
É ou não é grata a ela até hoje? Mas, quando começamos a igreja, irmãos, eu estava muito bem na Tupi. E tinha até umas promessas, assim, né? Depois de 10 anos numa empresa, né? Eu estava 10 anos na Tupi. Depois de 10 anos no lugar, é sinal que você gosta daquele lugar, que você trabalha e que você vai prosperando lá dentro. Depois de 10 anos, exato 10 anos, porque o meu ciclo fechou quando eu completei 10 anos, em janeiro de 2021. Eu cheguei para o meu chefe e falei, ele falou, está ficando maluco, rapaz, esse negócio de igreja não vai dar certo contigo, tu nem leva jeito, olha tu, olha, tu não sabe nem falar, tu é gago, cara, que negócio é esse? Mas eu troquei, irmão, sinceramente. Irmãos, foi fácil? Vim a pé para a igreja, irmão, não tem dinheiro para colocar combustível? Para colocar combustível, sabe o que minha esposa fazia? A minha esposa trabalhava de empregada doméstica na casa de uma vizinha da frente da minha mãe. A mulher, irmãos, ali foi o tempo de humilhação. Vou contar um pouquinho da história aqui, só um pouquinho, só porque não dá para se aprofundar. Sobrava para mim, irmãos, lavar. Uma senhora tinha 80 e poucos anos, ela andava na cadeira de roda e sobrava para mim lavar a cadeira de roda que ela ia no banheiro. Sabe que a pessoa com 87 anos, ela tem uma, né, é meio frouxa a coisa, né? Lava tudo, irmão. Lá eu ia, irmão, em nome de Jesus, ela lavava. Aí um dia ela falou assim, eu queria fazer uma faixinha vermelha aqui, tu não sabe quem faz? Eu digo, eu faço. Eu nem sabia fazer, irmãos. Senhor, me dá sabedoria, Pai. Me dá sabedoria, porque a proposta dela é boa. E fomos indo, irmãos. E fomos indo. Quantas vezes, irmãos? Era margarina, soia e pão e só. A minha esposa só andava com a roupa da cunhada, irmãos. Deus sempre supre, irmãos. E eu andava com a roupa de advogado, que morria. O advogado não morria, verdade, mano. Eu andava com aquelas roupas, é verdade, mano. Só roupa de grife. Quem olhava assim, meu Deus, quanto não ganha esse homem, né? Que nada, os advogados não morriam, a roupa ia lá para casa. A minha esposa, a minha cunhada, ela era gerente do Banco Sudameris. Sabe que gerente, né? Tem que andar bem vestido, e as roupas vão trocando. Ai, mano, não quer, olha que tem essas duas saias aqui, pode vir. Quem presenteava a Tabita eram o meu irmão, a minha cunhada e a minha mãe. A gente não tinha de condições. Isso foi 5, 6 anos, irmãos, de deserto financeiro. Aí fiz um propósito, 40 dias vindo a pé para a igreja. 40 dias, eu andava de roupinha social sempre, com a malinha na mão, parecia um testemunho de Jeová, né? Todo mundo via aquele cara, dando 40 dias, e voltava, irmãos, difícil, irmãos, mas eu creio que eu escolhi a coisa certa, né? E outras coisas de coisas ruins que aconteceram, que eu não vou ficar falando, irmão, porque eu até esqueci já, irmão, porque aconteceram muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, irmão. Né? Quem caminha conosco mais tempo sabe, né, das lutas, né, das perrengas, não é? Mas eu quero lembrar das coisas boas, daquilo que me edificou e que nos fundamentou na palavra. Então a primeira coisa que você deve aprender, a ambição não é um caminho confiável. Não entre pelo caminho de ambição. Você decida em Deus, faça a escolha em Deus, ore a Deus, enquanto Ele não confirmar, não mova 1 milímetro o teu pé daquilo que você quer e que Deus não quer, então não faz, irmãos, amém? Olha só, Provérbios capítulo 14, 12, assim, há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Mateus 16, 26 diz, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em sua troca? Segundo ponto, abra lá em Gênesis capítulo 18. Isso eu aprendi, irmãos.
Eu louvo a Deus pela vida da nossa filha, né? Que muitas vezes, quando ela era pequena, quando nós começamos o ministério, ela tinha 4 anos. E naquele afã de fazer a obra de Deus, quantas vezes, né? A gente deixou ela com um, deixou com outro. Né, Tabita? Hoje está conosco aqui, mas lá na adolescência quase, né? Os pés resvalaram. Mas está aqui conosco. Está ali meu genro, nossos netos. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Gênesis 18, o verso 20, 21, 23 e 32 diz assim: portanto o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se os seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Verso 23 agora. Aproximou-se deles e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Isso aqui é um diálogo, aquele diálogo que eu falei entre Deus e Abraão. Deus e Abraão. Por fim Abraão disse o Senhor: não fiquem irados comigo, versículo 32. Porque se eu falar mais uma vez, suponhamos que haja apenas 10, o Senhor respondeu: por causa desses 10 não destruirei. O que eu consegui enxergar aqui, irmãos, dentro desse texto? É aquela conversa aqui de um intercessor. Na verdade, Abraão está intercedendo aqui por Ló, e também por Sodoma e por Gomorra, porque ele falou, porque se houvesse 50 justos, Deus não destruiria, não é isso que Deus está falando? Se houvesse 40, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Está falando aqui também que se houvesse 10, a última conversa de Abraão com Deus é o seguinte: se houver 10, o Senhor vai destruir? Ele falou: não destrua. Mas quantos justos havia em Sodoma? Um só. Havia uma única pessoa que era justa, que vivia na presença de Deus, que era Ló. E o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que Ló falhou, até em não evangelizar e falar do amor de Deus àquelas pessoas. Se havia um justo só, esse justo era Jó, era Ló. Se havia um único justo, esse justo era Ló. E se houvesse 10 justos, olha só, a vida inteira Ló perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus, do que Deus tinha feito com ele, porque a vida de Ló era um exemplo, era um testemunho das bênçãos que Deus tinha realizado na vida dele, e ele se calou. Então o que eu percebo aqui, se eu não influenciar, eu serei, se eu não influenciar, eu vou ser influenciado. Me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Maconheiro anda com? Cachaceiro anda com? Fofoqueiro anda com? Gente boa anda com? E quando está com os maus, ele influencia. Porque se alguém chegar para falar mal de alguém para você, você tem que falar: não, tu não conhece a pessoa. O que é isso? É ou não é? O crente mesmo, ele é apaziguador, ele apazigua. Ele não coloca a lenha na fogueira, ele não faz fofoca, ele não faz intriga. E nós temos como igreja do Senhor cuidar, porque Ló não influenciou ninguém. Há quanto tempo Ló vivia em Sodoma? Muito tempo. Quem que ele influenciou? Ninguém. O que é influenciar, irmãos? Se você tem Deus, você vai falar de quem? Vai falar de jogo de futebol? Diga: fala a Deus. É ou não é? Se você tem Deus, você vai falar de que besteira?
Se você tem Deus, você vai falar de quê? De Deus, queridos. E o que Deus fala? Irmãos, Provérbios capítulo 6 diz: há 6 coisas que o Senhor detesta, mas a 7ª, a sua alma abomina. O que a alma de Deus abomina? Aquele que faz contenda entre irmãos. Fazer contenda entre pessoas é abominação. Deus vomita. Deus se ira. Irmãos, e eu e você, como homem, mulher de Deus, nós temos que agradar o coração de Deus e ser um influenciador, ser alguém que fala do amor de Deus, fala das coisas boas. Tem tanta coisa boa para a gente falar e a gente insiste em falar coisa ruim. Não havia ninguém convertido naquela cidade através do testemunho da família de Ló. Que terrível, irmão. É ou não é? Se você não influencia, você será? Vai para a academia na carne para você ver. É ou não é? É verdade. Temos que nos posicionar como testemunhas do Senhor. Nem Ló, nem sua esposa e nem suas filhas influenciaram ninguém, irmãos. Quando eu não influencio, eu sou. Quando não cumprimos o papel como filhos de Deus, seremos influenciados. Se eu não cumprir o propósito daquilo que Deus tem na minha vida, irmão, como um pastor, como um servo de Deus, eu fazer o quê? Eu vou ser influenciado pelas coisas desse mundo. Porque ou eu influencio as pessoas, e sou alguém apaziguador, sou alguém que tem palavra. Irmãos, tem crente que tem boca ruim, boca feia, irmão. Que fala palavrão o tempo inteiro, que critica o tempo inteiro. Irmãos, isso não é coisa de crente não. É ou não é? Amém? Estão comigo, igreja? É ou não é? Muito obrigado, meu amor. Ela vai botar a mão no relógio que está no meu tempo. Eu não sei se vou conseguir chegar no último ponto. Mateus capítulo 5, versículo 13, 16 diz assim: vocês são o sal dessa terra, irmãos. É categórico, é para todos nós. Você é crente? Quem é crente aqui? Levanta a mão, quero ver. Quem é crente aí? Não, levanta a mão. Quem é crente? Meu, tem pessoas que não são crentes aqui nesse lugar. Vem para cá, nós queremos, vem para receber a oração aqui, vem. Você que não levantou a mão, vem aqui, estão os pastores, vamos orar por você, amém? Tem alguém que não levantou a mão? Levanta a mão, vem cá agora. Porque tem gente que não levantou a mão. Aceita Jesus. Vocês são sal, irmãos, isso aqui é para crente. Jesus, quando olhou para a multidão, falou: olha, vocês são sal da terra, mas se o sal se tornar, perder o sabor, para nada servirá. Olha só, é possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado e pisado pelos homens, e não serve para mais nada. Irmão, olha que coisa terrível que Jesus falou. Se o sal, que é eu e você, nós somos sal dessa terra, e que mais? Luz desse mundo. Diga: eu sou sal. Ei, só tem 5% que é sal. Diga: eu sou sal. Eu sou luz. E como sal, eu devo dar gosto às coisas, sabor às coisas. Mas se colocar demais, então você não pode ser religioso. Amém? O crente não pode ser muito, profético. Tem que tomar cuidado, não é? Tem que ser, o sol você coloca um pouco, irmão. Se colocar muito, fica muito salgado. Mas você também é luz. A luz serve para quê? Para iluminar. Olha só. Vocês são luz do mundo, versículo 14. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la em um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos os que estão na casa. E o que foi que o Ló fez? Acabou com a sua casa. Deixou de ser luz, deixou de ser sal. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu.
Vou correr agora para o último ponto. Eu vou falar um pouquinho sobre o grupo familiar, mas não dá. Eu sempre digo aqui, irmãos, nosso propósito como igreja, com essa igreja aqui, nós queremos que toda essa igreja seja cuidada num grupo familiar. É impossível pastorear daqui, irmãos, daqui a gente traz uma mensagem domingo, nós temos vários pastores que pregam as mensagens daqui, irmãos. É impossível pastorear a igreja de púlpito. Então tem os grupos familiares, onde as pessoas vão para lá e são cuidadas. Amém? Quem participa do grupo familiar, dá uma glória a Deus aí. Você é ou não é você bem cuidada lá? Claro que é, eu sei disso. Último ponto aqui para a gente ir. Eu quero dizer que família não é moeda de troca. Família não é moeda de troca. Capítulo 19, versículo 1 a 8 diz assim: ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava assentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para atendê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Ló está conversando com os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra, amém? Estão entendendo a história? Eu fiz aquela introdução, dando algo assim do que ia acontecer aqui. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco e sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, homens velhos e jovens, chegaram da parte da cidade e cercaram a casa e gritaram para Ló. Olha o que eles vão falar aqui. Pega aqui. Ló está lá na entrada da cidade. Chegam os dois anjos. Ló coloca o rosto em terra, sauda eles e fala: vamos para minha casa. Esse lugar, Ló percebeu que eles eram anjos. Ló não sabia da história, tá? Ló não sabia nada disso que você está sabendo aqui. Ló só entendeu, sendo um homem de Deus, que aqueles duas pessoas eram duas pessoas especiais. Ele insistiu e levou eles para a sua casa. Levando para a sua casa, diz a Bíblia que chegou os homens de Sodoma, velhos e homens, muitos. E olha o que eles queriam. Onde estão, eles perguntam, versículo 5. Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, Ló conversando com as pessoas de Sodoma e Gomorra, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, eu tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Ló chega lá fora, e aí o texto continua dizendo que os anjos não permitiram, fecharam a porta de tal maneira que eles não conseguiram entrar na casa e desistiram e foram embora. Mas aqueles anjos chamaram a atenção dos homens daquela cidade, que queriam ter relações com eles. E os próprios anjos falaram: mas olha a atitude de Ló, olha que homem com uma mentalidade fragilizada, como uma casa fragilizada. Ei, vou negociar com vocês. Eu tenho 2 filhas aqui, virgens. Vocês fazem o que quiserem com ela. Meu, que atitude, né, irmãos? Que tipo de homem era esse? Você faria isso? Será que nós teríamos coragem de fazer uma coisa dessa? Dar uma filha virgem para que eles façam o que quiserem com ela? O que eu percebo em Ló aqui? Quando Ló sai para negociar com os homens as suas filhas, o que você percebe?
Mas muitas vezes, dentro das nossas casas, nós estamos negociando. Pega o meu tablet, pega o meu notebook, e você não tem, você entrega, dá liberdade para o teu filho assistir o que ele quer, ficar o tempo que ele quer. Irmãos, não isso aqui, né? Isso aqui você deve dar. Estou falando mais um tablet, né? um eletrônico. Você controla o que o teu filho assiste no quarto, no secreto. Será que a gente não está com a mesma mentalidade que Ló? Irmãos, enquanto teu filho morar dentro da tua casa, é você, é contigo. Tem um dispositivo lá, na internet, lá que você pode dizer, conteúdo abaixo, acima de 18 anos, teu filho não pode assistir. Tem ou não tem? Tem, né? Tem, né? Tem. Faça isso. De vez em quando olha lá, você olha o histórico do Google, do YouTube, do TikTok. Será que não estamos tendo a mesma atitude? Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Não quero que ele me incomode, irmãos. Que incômodo há numa criança. Ontem ficamos com a Helena, para o Theo e a Tabita virem aqui no ON. A gente riu pra caramba, é cansativo, irmão. A pequenininha dá um olé na gente. Eu corria para um lado, agora é a tua vez, agora eu falava, agora é a tua vez. A pastora ficava 10 minutinhos, daqui a pouco, agora. É complicado, irmão. Pequenininha, 2 anos de idade, eu chegando nos 60, ela chegando nos 60, irmão. Por isso quer ter filho aí, irmão, tem a filha aí com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, casa novo, é verdade. Vai falar com um pai que tem 50 aí, com um filhinho de 2 anos para tu ver. E come, irmão, meu Deus do céu, nunca vi comer tanto, irmão. Daqui a pouco ela estava roendo a ponta do sofá lá, digo, meu Deus do céu. E fiz um pinhão, e daqui a pouco dava um bolo, e daqui a pouco dava uma pera, e daqui a pouco dava caqui, e o meu aqui não... Pega isso no teu coração, não negocie a tua família. Você não tem um bem maior do que a tua esposa e os teus filhos, e quem é avô, os teus netos também. Lá em casa é só negocinho de Jesus. Mas não, é Jesus. Que aqui quem manda é a dona patroa ali, né? É Jesus aqui. É verdade. Hoje a gente abriu uma sessão, teve coca lá, porque tinha um ilustre convidado hoje lá em casa, para almoçar lá em casa, o namorado da Lana. A gente abriu a sessão para tomar uma Coca-Cola lá. Mas senão a pastora não deixa não, irmão. Não podemos negociar nossa família. Você mulher e você homem, ore. Eu estou orando, irmãos, pelo esposo da Olívia. Ela tem 2 aninhos. Eu estou orando para que todo espírito, irmão, de influência na escola caia por terra na vida dela, irmãos. Ela tem 2 aninhos. A Helena tem 8 anos. Eu estou orando pelo Natan, que é o futuro, eu já considero o futuro esposo da Lana. Em nome de Jesus, olha a responsabilidade, Natan. Te vira, Lana. Está entendendo? Eu estou orando ainda, eu já comecei a orar por eles, irmãos. Mas eu quero ganhar o mundo se eu perder a minha casa. Você homem, que a tua esposa ainda não está aqui na igreja, não está vindo, teu filho não está, começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar todos os dias. Mas uma coisa você deve fazer uma vez por semana: pegar a Bíblia. Hoje nós vamos ler a Bíblia aqui em casa. Uma vez por semana, pega um texto,
faça uma oração. Vamos orar junto aqui agora. Abençoa, Pai, eu quero abençoar esse meu filho, eu quero abençoar minha esposa, eu quero abençoar, porque a gente não pode negociar a nossa família. Se coloque de